Olá novamente, para vocês que perderam o nosso bate-papo anterior e para vocês que esqueceram o nome dessa pessoa que vos fala, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Patrícia, eu estou aqui aprendendo com vocês sobre produção executiva. No audiovisual, eu atuei como assistente de produção executiva no curta-metragem Lily's Hair, no desenvolvimento do longa-metragem Torcedor da Agonia, no curta Um Conto de Réis e no quarto Favera, que é o festival audiovisual do Vera Cruz. Estamos descobrindo o que é produção executiva com a Cecília Brito, nossa expert no assunto. A Cecília é atuante na cidade de Goiânia, onde trabalhou nos últimos 5 anos em produção executiva, produção, monitoramento e prestação de contas de mais de 30 projetos, entre curtas, longas e séries de TV de diversas produtoras goianas. Entre suas obras mais representativas estão os longas Vermelha, do diretor Getúlio Ribeiro, vencedor do prêmio de melhor filme na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, e Mr. Leader, exibido em diversos festivais nacionais e internacionais, do diretor Daniel Nolasco, seu sócio na produtora Rensga Produções, produtora cultural goiânia especializada em produções independentes que buscam sempre a diversidade como pilar de suas obras. E temos o Rafael Gustavo, um profissional extremamente singular, multifuncional, com uma vasta experiência no audiovisual. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC Goiás e pós-graduado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás. Atuou como produtor executivo nos curtas My Brother, Pane, Mademoiselle do Rap, A Piscina de Kaique, Lily's Hair, Aquele Táxi, Um Conto de Réis e Arapucas. Ele atuou nos curtas Doniara, Júlio, no telefilme Felipa e o Foguete e no piloto de série Nosso Amor de Hoje. Foi produtor executivo na série Meu Skate Não é Enfeite, exibida pela TV Cultura e pela TV Brasil. No longa Tronco Partido, no festival Favera. Além de tudo isso, ele é roteirista e diretor. Entre suas obras podemos citar o curta A Piscina de Kaique, que recebeu até hoje 31 prêmios. Coordenador também do Favera, Festival Audiovisual Vera Cruz, coordenador do Vera Cult, que é o Ponto de Cultura, e da É Nóis Que Tá Produções. Em 2016, recebeu o diploma de Destaque Cultural do Ano no Audiovisual, atribuído pelo governo do estado de Goiás. Não acabou não, tá, gente? É porque eu preciso resumir aqui, senão a gente fica o dia todo falando dessa pessoa. Ressaltando com vocês que esse podcast tem o apoio da Secult Goiânia, por meio da Lei Aldir Blanc. Gente, não foi eu que falei pra ela ficar falando assim, viu? Não foi realmente, é porque eu peguei o currículo dele e assim, segredo também, mas o Rafael é meu esposo, tá? Então, eu tenho muita informação. Bom, vamos lá? Bora bater um papo sobre produção executiva? O assunto de hoje é planejamento versus execução. Mantendo as rédeas financeiras ou contrariando diretores. Lembrando que aqui no bate-papo tem um diretor, né, Rafael? E para quem perdeu nossa conversa anterior, falamos sobre funções e rotina do produtor executivo, onde começa e onde terminam as atribuições do cargo. Se você quiser ficar por dentro do assunto, basta voltar um pouquinho à página que vai encontrar o nosso podcast aí. Conta pra gente, no meio de tudo que estamos vivendo na área cultural. Falta de incentivo, falta de verba, pandemia. Como está o mercado hoje? Se arrastando? Um pouco. Não, então, eu observando assim, eu acho que a gente teve um boom muito grande de 2014 a 2018. A gente teve uma produção muito grande, principalmente em Goiás, devido aos editais, à abertura da FSA, a regionalização também. A gente teve muitas produções e muitos editais. E aí, assim, a gente teve o Dias Vazios, que é do Robinei, teve Atrás da Sombra, a gente teve o Vermelha, Mr. Leather, a gente teve várias produções de longas e de séries também. E de 2018 para cá, a gente teve uma paralisação muito grande. Assim, não só pela pandemia, mas também porque diminuíram as quantidades de editais. E então, de 2019, 2020, 2021, a gente ainda tinha alguns que já tinham sido aprovados, que já estavam... que começaram a receber e começaram a ser executados em 2019. 2020 veio a pandemia e parou, na verdade,
não só, assim, as produções que já estavam em andamento tiveram que ser paralisadas e a gente não teve mais editais mesmo, a não ser esses da Aldir Blanc, mas que são editais muito pontuais, que são emergenciais. Então, é isso. Acho que a gente, assim, tá num momento muito incerto, de muita luta para que retomem, né, esses incentivos, porque eu acho que a gente não tem uma estrutura tão forte para que a gente consiga falar que existe uma produção de cinema no Brasil sem um incentivo público. A gente não tem, então eu acho que o momento que a gente está hoje é só o de buscar mesmo o retorno desse incentivo, assim, pelo menos que eu consigo enxergar. Ultimamente eu estou evitando de tentar entrar nesses assuntos, porque eu começo a falar e falar e falar. Assim, a gente, não é novidade para ninguém que já vinha, né, desde de 2018, as coisas já vinham piorando única e exclusivamente por questões políticas. Porque a qualidade, a melhora e da qualidade da produção nacional mostra o que é o cinema brasileiro, o que é o audiovisual brasileiro. Os números mostram a importância do audiovisual brasileiro para a economia. Então, assim, o que está acontecendo nada mais é do que, assim, tirando a parte da pandemia, questões políticas mesmo. Eu sempre, quando eu entro nesses assuntos, eu costumo falar do FSA, né, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que é algo totalmente inteligente, assim, a forma com a qual ele foi estruturado, né, é um fundo que se retroalimenta, né? Não é igual muita gente pensa que é um dinheiro público que deixa de ir para a educação, deixa de ir para não sei aonde para ir para o audiovisual. Não é. Ele se alimentava da própria indústria audiovisual, né? Existe a Codecine, que é uma taxa que toda obra para ser exibida em TV, em cinema, ela precisa pagar essa taxa, inclusive propagandas, né? O pessoal da publicidade conhece a Codecine como tirar o Ancine. E essa grana vai para esse fundo. Existe as taxas que as operadoras de tipo Oi, né? Oi, Claro, quando elas começaram a operar na TV paga, já existia uma estrutura, né, construída, que foi construída pelas operadoras mais tradicionais, né? Tipo Sky e tal. Então, quando essas novas vieram, elas já chegaram sentando na janelinha, né? A estrutura física, né, de cabeamento, de satélite e tal, já estava meio que pronta. Então, tem uma contribuição que elas dão, né, uma taxa que elas pagam, que é por isso, assim, por já ter chegado no mercado e estar explorando um mercado que já está organizado. Então, essa grana também vai para o FSA. Eu acho que a Codecine remessa, né? Que quando, sei lá, Disney vem, lança um filme no Brasil, arrecada milhões, se ela quer pegar essa grana e mandar para os Estados Unidos, mandar para fora do Brasil, ela tem que pagar um percentual em cima daquilo, que também essa grana vai para o fundo setorial. Se eu aprovo um projeto igual o meu Skate no Enfeite, recebe um recurso do FSA, o FSA se torna sócio do projeto. Então, tudo que eu arrecado com essa obra, pela legislação da época, 80% do valor volta para o FSA, 20% é dos produtores, né? Hoje em dia isso mudou, 50-50, era assim, 80% volta para o FSA e 20% para os produtores, até ter o retorno total do investimento. Por exemplo, se eu gastei 500 mil e eu arrecadei os mesmos 500 mil, mais de 500 mil, né? Eu arrecadei o suficiente para pagar esses 500 mil para a Ancine, aí passa a ser 50-50%. Hoje em dia já é 50-50 para o resto da vida, assim. Então, são várias formas que eles encontraram para que a própria indústria audiovisual alimentasse o FSA, né? Incentivasse essa produção nacional, essa pulsância, né? Não sei se existe essa palavra, latência,
das obras, né, do mercado audiovisual brasileiro. E assim, era algo que já estava à frente do seu tempo, né? Porque eu lembro que muita gente questionava, mas são muitas obras, né, que estão sendo produzidas para um público, para uma demanda pequena. E hoje o que a gente vê? Os canais de streaming aumentando, né, surgindo e precisando de obras e não tem obras. Então, tipo, o FSA já estava ali atrás resolvendo um problema que a gente está vivenciando hoje, né, que é da falta de conteúdo para esses novos meios para essas novas janelas, né? Sim. Então, tem a questão dos números também, né? Que a cada R$ 1 investido no audiovisual volta, acho que 1,90 e alguma coisa, né? Acho que é isso. Em imposto. Então, assim, questão de emprego, geração de emprego, né? Então, assim, tudo que você pegar de número, de resultado, mostra que o audiovisual precisa ser, sim, um setor estratégico da economia do país. Só que, volto a repetir, por questões políticas, independente de preferências, mas por questões políticas, isso hoje está sendo, a cada dia, cortado mesmo, né? Então, é isso. E aí ainda veio a questão da pandemia, né? E meio que acabou com tudo, assim. Não acabou com tudo, né? Mas, tipo, piorou mais ainda a situação, né? Que acaba que os produtores eles têm menos condições para ir atrás de outras formas de recurso, porque não tem como gravar, não tem, tudo se tornou mais caro, né? E ainda vem outra questão política, que é a questão econômica, agora falando em relação ao país, né? De que tudo é mais caro. Uma câmera que eu comprava com R$ 4.000 antes, se eu quiser comprar hoje, eu tenho que pagar R$ 6.500. Então, tem todas essas questões aí que dificultaram a situação do audiovisual de uma forma geral. Por outro lado, tem a questão dos streamings também, né? Que muitos deles estão entrando com grana, né? Que no mercado é conhecido como dinheiro bom, né? Que é aquele dinheiro que não é público, apesar de, como eu falei, o FSA ele não é um dinheiro público, mas ele é gerido pelo governo, né? Então acaba que vem de lá, tipo, sai da indústria, vai para lá, de lá volta para a indústria, era para ser, né? Mas é gerido por um órgão público. Já no caso dos streamings é um dinheiro direto, né? A Netflix está investindo bastante em produções nacionais, né? Agora tem o Amazon Prime também, né? A Amazon tem acho que os que mais investem é a Netflix e a Amazon mesmo. Mas, de uma forma geral, eu acho que esses streamings, a gente ainda tem um acesso muito pequeno a eles. Principalmente aqui em Goiás, assim. E eu acho que mesmo em outras regiões, assim, são que eles têm um interesse mais em obras, em obras não, mas em diretores já muito consolidados. Mas, assim, aí o que eu vejo que é um grande problema para a gente, principalmente aqui, de não ter mais editais nenhum, né? Acho que a gente não está tendo nenhum edital. Nem municipal, nem estadual e nem federal. Então, assim, acaba que você tira uma quantidade de recurso muito grande e era um recurso que a gente conseguia acessar com mais facilidade. E que né? movimentava E a que economia, movimentava. né? E você tinha eu acho que uma gama até de empresas que poderiam tentar esse recurso, né? Por exemplo, um edital municipal, eu sou uma produtora pequena, não tenho 2 trabalhos, eu consigo acessar. Um edital federal eu não vou conseguir, mas aí essa produtora que já tem, sei lá, 10 longas aqui, ou tem 3 longas, já consegue acessar esse edital federal. Então, assim, você tem para uma gama maior de pessoas que vão poder acessar, né? E aí agora a gente não tem nada, na verdade. Tem só esses que são muito pontuais, assim, e que você tem que ter um contato. Eu estava pesquisando esses dias a Netflix, que eu achei muito bom, assim, que você vai olhar
Como enviar projetos para a Netflix? Aí, você não envia projetos para a Netflix. Aí, mas como eu quero mandar o meu roteiro e tal? Não, você não manda. Você tem que entrar em contato com um não sei o que, certificado, para poder, ele vai apresentar. Mas e se eu quiser mandar? Não, você não manda. O tempo inteiro, assim, na própria página da Netflix. Então, você vê que é bem difícil. É limitado, mais né? limitado ainda, né? E até nisso dá pra gente voltar no Fundo Setorial do Audiovisual. Sim. Por quê? Porque o Fundo Setorial do Audiovisual ele tinha as cotas regionais. Então, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, inicialmente, 30% de qualquer edital tinha que ir para essas regiões. O que isso gerava? Um fortalecimento dessas produtoras e dessas cadeias locais. Que, tipo, se é algo que... Por isso que eu falo, é algo que é muito triste para a gente do audiovisual ver morrendo da forma que está morrendo, né? Sendo assassinada. Todo, né, na verdade. Sim, porque era algo muito bem estruturado, muito bem pensado, assim. Tinha seus problemas, tinha igual tudo tem, mas se a gente for acabar com tudo que tem problema, acabou o mundo, né? Tem que corrigir os problemas. Mas isso gerava o fortalecimento, tipo, produtoras goianas, ver produtoras goianas bem pontuadas na Ancine, coisa que a gente nunca tinha visto. Sim. E a gente estava vendo produtoras com pontuações boas, concorrendo de igual para igual nos editais, com outras produtoras de outras regiões, né, que têm mais acesso aos meios de produção, por conta do FSA. Então era um trabalho que estava construindo um alicerce muito forte, assim, né, principalmente para as regiões fora do eixo, para virem construindo suas paredes ali, né? E gera isso que a Cecília falou, né? Tipo, a gente não tem acesso a esses streamings, a não ser que a gente consiga via laboratórios, não, rodadas de negócio, né? Eu mesmo já falei algumas vezes com eles, só que tipo não fecha negócio. Se você quiser tentar fechar um negócio com um streaming grande, você tem que, assim, sem ter uma produtora grande por trás, né, que, como eles falam, é uma produtora que eles sabem que entrega, né, que eles vão colocar o dinheiro e que vai correr tudo bem, você tem que... A dica que eles dão, em algumas coisas que eu já participei, assim, é tipo, forme consórcio de produtoras locais. Só que é algo muito fora da realidade, assim, né, é algo muito, muito complicado, assim. E tem uma série de questões que dificultam isso, né? Então acaba que os projetos de pequenos, né, que acabam chegando são, assim, eu falo de produção, né? Não de você estar com a obra pronta e isso aí a gente tem mais casos, né? Mas de produção mesmo, deles te passarem a grana para você produzir algo para eles, né? Ou com eles, que seja, é muito, muito complicado, assim. As que conseguiram, as que são pequenas, foram, tipo, passando o projeto para produtoras grandes. É a forma. Então acaba que, tipo, voltando para o FSA, se fosse algo via FSA, quem ia pontuar? São as produtoras donas dos projetos, a produtora que criou e tal. Nesse caso, quando eu pego o meu projeto, me associo com uma produtora grande de São Paulo, quem vai pontuar na Ancine quando esse projeto estiver viabilizado? Eles. Beleza, eu consegui colocar meu projeto na Netflix, mas e o meu mercado local? O que eu contribuí com o meu mercado local? Né? Então, por isso que eu sempre falo do FSA, até com um tom meio triste, assim. Eu vi que enquanto estava falando, vocês estavam, tipo... Sim, ficou meio bad. Mas é isso. É porque a situação realmente não está favorável, né? E, inclusive, eu agradeço a vocês por terem tocado no assunto, ter explicado também, porque, assim como eu, imagino que tem muita gente que está nos ouvindo que não entende como funciona, às vezes critica sem ter essa informação não chega para todo mundo, e uma grande parte também não vai em busca dessa informação, né? Critica o que é nosso, não valoriza o que é nosso, às vezes valoriza mais o que está lá fora, que não gera renda para nós, não gera emprego aqui para dentro do nosso país, e desvaloriza muito. E, como se diz, né, a gente tem muita coisa para ser valorizada, tem muito cinema bom, tem muito filme bom. Isso sim é ser patriota, né? Não é só falar e ficar consumindo as coisas estrangeiras. É valorizar o que é nosso, que é produzido aqui dentro, que gera renda, emprego para o nosso povo. Bom, já aproveitando o embalo, né? Eu queria muito chegar nesse outro assunto aqui, que também é uma parte que eu, particularmente, tenho muita dificuldade de entender.
E eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre patrocínios e editais. Inclusive, uma outra certa polêmica, né, que surgiu aí nesse último ano, muito sobre a Rouanet. A Rouanet também é por edital. Vocês podem falar um pouquinho dela e dos outros editais, como que faz, como que funciona? Então, a Lei Rouanet, ela é uma lei que funciona através de incentivo fiscal. Então, a gente aprova o projeto na Lei Rouanet, e depois de aprovar, aí eu vou ganhar uma carta de autorização para fazer uma captação de recurso, e aí eu vou atrás dessas empresas que vão fazer o aporte no projeto através de isenção fiscal. Então, ao invés de pagar uma parte do imposto, que iria para que é bem específica, eles vão depositar o dinheiro diretamente para o projeto. Então, assim, ela funciona mais como uma... Ela tem as vantagens que eu vejo dela, é que a empresa eu posso fazer uma campanha de divulgação maior, então pode ser interessante para as empresas. Mas aqui, por exemplo, das experiências que eu já tive, é muito difícil de captar. Muito difícil. O que eu já consegui trabalhar através da Lei Rouanet foram de editais grandes que são feitos através dela. Por exemplo, Natura Musical. Tem o que eu estou me lembrando agora, Banco do Brasil, Petrobras tinha também, mas os últimos anos da Petrobras já era patrocínio direto também, mas ela já trabalhou muito tempo através da Lei Rouanet. Então, assim, porque aí você se inscreve nesse edital específico, e caso o projeto a empresa entre em contato com você e te pede para poder inscrever o projeto na Lei Rouanet. Então, assim, porque passar na lei, eu costumo brincar, que passar o projeto na Lei Rouanet é muito fácil. Captar é que é muito difícil. Sim. E não é qualquer empresa também, né, Não é qualquer empresa, são empresas que têm que ter lucro direto, tem que ter um faturamento muito alto para ela conseguir fazer o aporte do valor do projeto. Então, assim, é mais complicado. O que a gente trabalha muito é o FSA, que o Rafa já falou, que eu pelo menos trabalho bastante, tenho trabalhado bastante, é o FSA. Em 2018, a gente teve os editais do MINC, que é o Audiovisual Gera Futuro. A gente conseguiu aprovar 2 projetos. E os editais locais, que é o FAC, que é o Fundo de Arte e Cultura, e o Lei Goiás não está mais funcionando também, e o da Lei Municipal. Tem pouco, então, né? São poucos editais, assim. Você for ver um montante de produtoras e de projetos, são poucos editais. E aí, para você conseguir acessar, é isso, é ficar ligado o tempo todo. Ficar de olho. Ficar de olho nos sites, no site da Secretaria de Cultura, que geralmente é onde sai primeiro, ou da Ancine, da SAV também, mas atualmente eu acho que está tudo meio... A gente já teve um momento de depressão. Tentar mudar a vibe, né? Vamos. Não, então, mas até fiz uma anotação aqui que uma coisa que que eu tenho tentado, na verdade, fazer, ainda não consegui. Assim, a gente já fez algumas inscrições, mas ainda não conseguimos nenhum retorno positivo. Internacionalizar o projeto. É você tentar inscrever em editais internacionais, assim. Aí tem vários também. Tem uma iniciativa que é que é o Show Me the Fund do Projeto Paradiso, que é muito bom, porque eles fizeram um mapeamento dos editais internacionais. E aí, nesse mapeamento, você pode ver, assim, que eles fazem tipo um resumo, qual é a linha que esse edital está procurando, quem pode se inscrever, quem não pode, quais são as exigências, é muito bom. Assim, é um pouco complicado, porque tem a limitação da língua, né,
você tem que ter o projeto já um pouquinho mais estruturado, porque eles pedem algumas informações bem específicas, e aí tem que fazer a tradução desse material todo, mas eu acho que é uma opção que é interessante também. Por exemplo, a gente está concorrendo agora com um projeto do Daniel Nolasco, que é o Hotel Califórnia, a gente está no na segunda etapa do Hubert Bals Found. Então, ano passado a gente inscreveu, foi até a última etapa, não passou, mas é um edital que você só pode se inscrever uma vez por ano. Então, aí eles falaram, não, olha, ano que vem vocês vão entrar numa shortlist e aí a gente vai tentar, aí vocês inscrevem novamente. E aí a gente inscreveu novamente agora, fizemos algumas alterações, conversamos a respeito do projeto, conversamos com eles. E estamos esperando o resultado sair até junho. É um edital pequeno, é um edital de desenvolvimento, mas através dele a gente pode acessar outros editais. É um fundo de desenvolvimento, na verdade, então através dele a gente pode acessar outros fundos de produção. E é isso, assim, ficar tentando. Agora eu acho que o que está rolando muito é tentar se reinventar um pouco. Tentar buscar essas outras formas de incentivo, assim. Rafael? Em relação a esses fundos internacionais, até o Daniel Calil tinha me falado mais ou menos assim. E pelo que ele passou, assim, parece que até a estruturação do projeto em si é mais simples, né? As exigências que eles têm do conteúdo que você tem que enviar. Lógico, tem a questão da língua, né? Não basta jogar no Google Tradutor, que não vai funcionar muito bem. Mas é algo que é uma barreira que a gente tem que quebrar também, né? Acho que eu acho que é bom quebrar, assim, porque hoje mesmo no Brasil é muito, muito complicado, assim, eu não consigo, por mais que pareça só muito desanimador, mas não é nem querendo desanimar, é mais chamando atenção mesmo, porque eu acho que a gente está entrando num processo que ele é de luta e de tentar fazer com que esses editais nacionais voltem, porque se você for parar para analisar, hoje a gente não tem mesmo opções. A gente tinha uma quantidade morrer, muito... Né? Já era uma quantidade pequena, mas ainda tinha vários editais. Então, se continuar do jeito que está, assim, o nosso futuro é bem incerto, né? Então... Está sendo uma luta até para receber os projetos já aprovados. Já aprovados, né? Exato. Que muita gente está judicializando, né? Está conseguindo receber via justiça, então é algo bem complexo, assim. Só voltando um pouco na questão da Rouanet, né? Que você tinha perguntado, eu vejo igual a Cecília também, é muito fácil de aprovar, né? Até porque não é um edital fixo, é uma lei, né? É mais ou menos tipo a Lei Goiás, só que a Rouanet geralmente ela abria em fevereiro, né, e fechava em novembro. Então você tinha todo esse tempo para inscrever. Não é algo igual a maioria dos editais que tem uma data fixa de abertura, depois de 2 meses fecha. E aí nesse processo de inscrição você vai mandando a documentação e se tem alguma coisa errada eles vão te dando o retorno. Faltou isso, isso e isso. Aí você vai lá e acrescenta. Então não é igual aos editais, né, comuns que faltou, acabou, já era, você está eliminado. Você vai tendo chances de resolver, até ou aprovar ou você desistir. E aí a questão começa depois que você aprova, né? Que é captar. Até a gente tem um projeto aprovado, que é um média-metragem, né? Um documentário, que é de 191 mil e a gente conseguiu captar 18 mil só. Da única empresa que a gente sabe em Goiás que está ainda patrocinando a Lei Rouanet. Então é bem complexo, assim. E aí tem a questão da pandemia, né, que está mais difícil de ir atrás dessas empresas. Então, pelo menos nesse ponto da Rouanet, eu até fico surpreso, assim, pelo que foi prometido, né, ali em 2017, 2018, o que fariam com a Lei Rouanet e o que estão fazendo, né? Porque eu vejo algumas mudanças positivas, assim, em relação ao teto, né? A questão de limitar o teto dos projetos, né?
eu acho que ficou um pouco muito pouco, mas um pouco mais fácil de concorrer com os projetos grandes, até porque esses projetos muito grandes não entram mais, né? Então, eu vejo algo positivo nesse sentido para quem esperava que tipo não ia ter mais, Não né? ia ter mais nada. E é isso, assim. Só fazendo um complemento assim no que a Cecília falou dos editais, né? Tipo, a gente tinha antes, né? A gente não sabe se como que vai ser daqui para frente, mas na esfera municipal, falando do audiovisual, né? A gente tinha a lei municipal, né? Que funciona com esse mesmo sistema de você aprova o projeto, eles te dão uma carta, você capta com empresas, né? Aí são as empresas que pagam ISS, né? Que é o Imposto sobre Serviço. E IPTU. IPTU. E tínhamos também o Festcine, até um tempo atrás, que tinha um concurso de roteiros, né? Que era um valor bem pequeno, mas que dos filmes que eu fiz, 3 foram via concurso de roteiros. Então, principalmente para a galera que estava começando, para que está começando, que era a minha realidade na época, era muito bom, assim. Eu não cheguei a pegar o Festcine. O último foi 2011. 9, 10, 11, 12. Não, o último foi 2012. Eu inscrevi nesses 4. E era algo bem, bem bom, assim, né? Igual eu falei, para quem estava começando e tal. Foi minha oportunidade de sair dos caseirão com os amigos do Vera e trazer um pouco desses amigos e juntar com a galera do audiovisual mesmo, né? Que já estava na vibe mais profissional. Conheci muita gente massa. Na esfera estadual, a gente tinha a Lei Goiáses, né? Que também era nesse mesmo esquema de você recebe uma autorização para captar com empresas, e aí são empresas que pagam ICMS, né? Que é o Imposto Estadual sobre produtos, comercialização de produtos. Tínhamos, ou ainda temos, não sei, o FAC, né? Que é o Fundo de Arte e Cultura, que tem os editais tanto para produção audiovisual, como para desenvolvimento, como para festivais, né? E na esfera nacional a gente tinha o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, tinha a Lei do Audiovisual também, né, que também é nesse esquema de captação, e a Rouanet, que enquadra alguns tipos de projeto, não entra longa, né? Não, na Rouanet. o longa já é pela Lei do Audiovisual. Lei do Audiovisual, longa e série, né? Longa e série. Uhum. E aí na Rouanet você pode colocar curtas ou médias, que se você aumentar 3 minutinhos do seu médio, ele vira um longa, fica a dica. Ótimas dicas, ótimas informações. É um assunto muito importante, né? Como eu disse anteriormente, a falta de informação, ela às vezes acaba fazendo com que a gente não valorize o que deve ser valorizado. Outro assunto aqui para animar um pouquinho, né? Porque esse último meio que deixou a gente triste, meio desmotivado. Bora animar um pouquinho. Não quero que vocês briguem, tá? Nesse próximo assunto aqui. Mas nós queremos saber como que é a relação produtor versus diretor versus produtor executivo. Quem manda mais, quem briga mais. E não é para brigar. Esse você pode começar, Rafael. Começamos pelo diretor. Bom, quem manda mais é o produtor, né? É o que está pagando a conta, né? O resto obedece. Produtor executivo ou produtor do filme? Produtor do filme. Que pode ser o produtor executivo ou pode ser o diretor, aí que complica um pouquinho mais. Mas assim, no meu caso é igual eu falei, né? Eu sempre fui o produtor executivo dos meus projetos, então essa relação, ela começa, como se diz, o conflito ele é interno, né? Mas ele começa bem antes, já na construção do roteiro, muitas vezes, tipo, não, eu queria colocar isso aqui, mas se eu colocar isso aqui, eu não vou fazer esse filme por causa disso aqui. Então, você já vai meio que adaptando, assim. Acho que nesse ponto, assim, dos meus projetos, eu não tenho muito o que falar por isso, assim, porque acaba que é uma decisão que não tem o porquê eu brigar, porque eu sei dos dois lados e eu tenho que tocar o projeto, eu tenho prazo, eu tenho que entregar. Então, é isso, assim. Dos projetos que eu não fui o proponente, mas que era um projeto meu, que é o meu skate, eu já passei um pouco por isso, assim, inclusive com a Isabela, que estava gerindo o projeto na época, né, da execução, mas assim, foi bem tranquilo. Só teve uma situação assim que eu me lembre, que era uma retroescavadeira que a gente precisava para a cena da demolição da pista, né, do Nova Esperança, que a gente
simularia que a pista seria demolida. E aí essa retroescavadeira era um valor muito além daquele que eu mesmo tinha orçado quando eu fiz o orçamento do projeto. E aí ela queria cortar e eu não queria que cortasse e ficou naquela. E acabou que a gente conversou e viu outros lugares, né, que a gente poderia cortar para manter. Então eu acho que é muito isso assim. O diretor ele tem que entender que existe um recurso X ali e que não dá para, não tem horas que vai dar para atender, mas tem horas que não tem como atender. Então é a realidade financeira do projeto. Então é igual na sua casa, tem hora que você quer comprar uma coisa e você não pode, você tem que, talvez você venda outras coisas para comprar aquela. Então é muito isso. Eu acho que se o diretor ele mesmo visualizar o projeto como um todo, né, e identificar onde então ele pode abrir mão de coisas para que aquilo que ele acha extremamente importante seja viabilizado, ele acaba ajudando, né, porque cinema é uma arte coletiva, né, e todos que estão no processo eles têm a mesma importância. Então acho que não custa de tentar fazer essa visualização macro do todo e tentar vir com um problema, né, eu quero isso aqui, mas talvez já vir com a proposta de solução, né. Eu acho que é isso. E nos filmes que eu fui produtor executivo e que os projetos não eram meus, sempre foi uma relação bem tranquila, assim. Os dois diretores são bem, tanto o Isaac quanto o Danilo, são bem tranquilos em relação a isso, assim. Também porque eles também são produtores, né? Eles também estão acostumados com essa questão orçamentária, até dentro da publicidade, né? Então eles já vêm com essa cabeça e trazem as soluções, né? No caso do Isaac mesmo, Tronco Partido, que, como eu falei, era um curta, né? Tinha uma verba de curta e virou um longa e foi uma estruturação assim foi um layout que ele mesmo construiu para fazer isso, para que transformasse isso. Não teve nenhuma diária, teve uma diária a mais, eu acho, ou não teve nenhuma, mas conseguiu, né? Virou. Então ele tinha assim, quando ele me trouxe, né? Não, eu acho que eu vou tentar fazer virar um longa. Eu falei, você tá doido. Mas acaba que como ele já veio com as soluções, né, por mais que algumas coisas eu poderia não concordar e tal, mas ele assumiu a responsabilidade, porque ele também era o produtor, né, produtor dono do filme, então aconteceu e tá aí, né, no filme tá aí. Entendido. Cecília? Então, eu acho que é uma relação que tem que ser de diálogo o tempo todo. Entre o diretor, o produtor e o produtor executivo. De algumas situações que eu já vivi, já aconteceu, por exemplo, de eu ter que convencer de ser um trabalho meio de convencimento mesmo, tanto do diretor ou do produtor, de que a gente não tinha aquele orçamento e que precisava fazer alguns cortes, mas isso precisa ser feito de uma forma muito maleável, assim, né? Eu preciso demonstrar de fato o que é aquilo. Então, eu acho que é isso, assim, você tem que estar o tempo todo muito aberto ao diálogo e a essas negociações. Porque vai chegar um momento, por exemplo, que eu vou falar, já aconteceu comigo, de eu falar para o diretor, falar assim, então a gente vai tirar do seu cachê. E às vezes ele aceitar, e às vezes ele mesmo derrubar a cena. Então, eu acho que é isso, assim. O importante é tentar, né? O importante é ter o diálogo e tentar. Legal. Qual que é a importância, até você comentou isso no nosso antigo podcast, no ano anterior, sobre a importância do planejamento e do acompanhamento, né? Porque tem a questão da prestação de contas, que pode acabar voltando aí, dando algum probleminha lá na frente. Sim. E o filme já está nas mãos de outra pessoa, a prestação de contas, né, está com outra pessoa. Qual a importância? Ressalta para a gente novamente a importância do planejamento e do acompanhamento. Então, eu acho que é uma parte assim que é essencial, tanto o planejamento quanto o acompanhamento. Porque o planejamento ele vai te dar uma ideia das necessidades desse filme e também
das surpresas que você pode ter no futuro. Sim, da própria produção. Eu tendo ali uma noção, e até se o meu orçamento encaixa completamente, ou se vai se eu já sei que vai faltar dinheiro, talvez eu possa pensar em outros editais de finalização. Então, eu preciso ter um planejamento muito bem feito para poder entender qual é a necessidade do filme. E tanto encaixar o orçamento ou pensar outras formas para conseguir viabilizar. E o acompanhamento é para a parte de prestação de contas mesmo, porque se a gente não faz esse acompanhamento diariamente, quando chega lá na frente, fica muito difícil e pode ser que dê muito problema. Então, vou pegar, por exemplo, um curta, você consegue talvez fazer um acompanhamento mais ou menos ali, tanto nessa parte administrativa mesmo, de organização, você consegue ir levando e fazer uma organização final ali, mais ou menos, porque é um projeto menor. Um longa, você não vai conseguir fazer isso. Mais complicado. Se eu não for fazendo esse acompanhamento. Tanto é mais complicado, quanto o montante de dinheiro é muito maior, né? Verdade. E acaba que se eu não sei fazer um planejamento de um orçamento pequeno, para eu fazer um planejamento e um acompanhamento de um orçamento muito grande, se eu deixo isso ir correndo e não tomo conta dessas etapas, pode chegar um momento que eu não vou mais conseguir. Eu já peguei algumas prestações de contas para fazer de projetos que eu entrei só nessa parte final e era só organização mesmo. Assim, 100% organização, assim, mapeamento, entender, organizar a nota fiscal, buscar a documentação. Porque foi isso, o projeto foi acontecendo, como não teve esse acompanhamento, chegou um momento que as pessoas não... Aconteceram outras situações também, e então não conseguiu finalizar e teve que contratar uma pessoa. Então, assim, além de ficar muito mais caro, pode te dar muito problema depois. Então, é uma coisa que eu acho que é essencial. Assim, eu costumo fazer... claro que depende muito do projeto. Por exemplo, um projeto de animação, a gente consegue fazer de uma forma mais cadenciada, porque é um fluxo menor de trabalho, tanto de pagamento, você tem uma equipe menor. Agora, um longa de ficção, por exemplo, você tem que ter uma equipe ali que está te ajudando com essa organização. Que se eu não organizar minhas notas quase que diariamente, a hora que chegar no final, eu não sei mais, né? O que... Bagunça muito. Rafael? Nos projetos grandes, mesmo quando as coisas estão organizadas, quando muda alguma coisa, quando muda o profissional que está mexendo ali com a questão do documento, já é um pouco complicado, né? Eu tive o exemplo do Atrás da Sombra, né? Que eu acho que você até esteve no projeto. E, assim, é um projeto que eu fiz o fechamento, né? Junto com a Ludmilla, da prestação de contas. E, assim, a gente teve algumas complicações, mas estava tudo organizado. E mesmo assim, né? Só para mostrar a complexidade que é de projetos grandes, que é, como você falou, né? Que é um longa de ficção. Então, sim, é muita coisa mesmo, assim. Então, mesmo quando as coisas já vêm para você com uma certa organização, você entender aquilo tudo, né? Entrar no projeto e fazer o fechamento, ainda assim é complexo. Imagina se não tiver essa organização que você falou desde o começo, em todas as etapas, né? É mais complicado ainda. Compreendo. Bom, para você que está nos ouvindo e não tem experiência com produção executiva, uma coisa que a gente usa muito é planilha. É muita planilha. Inclusive, há uma planilha que se chama Vá em Paz, que é a planilha da Mariana Brasil. Essa planilha ficou famosa por causa do nome, né? E da facilidade que ela oferece. Ou seja, se um produtor abandonar a produção, outro consegue tocar o assunto, então vá em paz. Qual a importância das planilhas? Vocês podem dar dicas para quem está começando e até para quem já está no mercado há mais tempo? Então, queremos dicas. Olha, eu amo a parte de planilhas, assim, é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de estudar elas, entender,
Pensar planilhas específicas para cada projeto, para qual necessidade, porque eu acho que é isso, assim, à medida que a gente vai trabalhando, eu acho que cada produtor executivo, ele tem uma dinâmica própria de trabalho. Como ele faz a sua organização de documentos, como ele entende as planilhas. Então, a partir do momento que você vai estudando muito ali o Excel, você vai incorporando isso ao seu trabalho, tanto incorporando isso ao seu trabalho, quanto se eu pegar uma planilha de uma outra pessoa, eu vou conseguir entender ela com mais facilidade, né? Então, eu acho que, assim, a minha dica é essa, assim, estude bastante, fórmulas, 1000 fórmulas. Eu gosto muito de trabalhar com fórmula. Ajuda muito, porque acaba que agiliza o processo, né, de preenchimento. Porque a gente trabalha com planilhas interligadas, dependendo do edital. Então, assim, se eu consigo fazer com que elas conversem sozinhas, isso já agiliza muito o meu trabalho, porque, na verdade, eu vou preencher uma e depois eu vou mais conferir do que fazer esse preenchimento novamente. Então, acho que é estudar, gente. Não tem não tem muito. E aí tem outros eu gosto muito de utilizar o Excel e o TextPad, que é um programinha assim, que ele é muito simples, ele é um leitor de texto, mas que ele tem algumas funções que eu consigo organizar nele para eu passar para minha planilha. Então, isso agiliza demais meu trabalho. Muito, muito, muito. Legal. E você, Rafael, alguma dica, uma receitinha pronta, tanto para quem está no mercado, quanto para quem pretende iniciar na área? A dica é pega o contato da Cecília. Precisou de planilha. Ela já fez isso em alguns grupos de WhatsApp. E assim, eu já, igual eu falei no Atrás da Sombra, né? Eu tive acesso à planilha que a Cecília tinha feito, e é isso que ela está falando. Tipo, às vezes você joga a informação em uma célula específica da primeira planilha ali, e essa informação que é relevante para uma outra aba dessa mesma planilha, ela já vai automaticamente. Então, realmente facilita muito, assim. Nos que eu faço, eu costumo pegar, por exemplo, Lei Goiás mesmo, que eu acho que é o edital que eu mais trabalhei. Eu costumo pegar aquela mesma planilhinha deles lá e ir alterando. É isso que você falou, tipo, sei lá, o lançamento das notas, e eu tento ao máximo deixar tudo. Isso funciona para curta, né? Para longa já não funciona tanto, mas eu tento ao máximo deixar tudo na mesma planilha, porque eu gosto muito de tentar ver tudo ao mesmo tempo, assim. Para mim, acho que é mais fácil de eu raciocinar dessa forma. Então, minhas planilhas são bem não vá, sabe? Não é nem vá em paz, não vá porque vai dar ruim. Por conta disso, assim, sei lá, eu vou lançar as notas, aí tá aqui o valor total, né? Que é a última aba da planilha da Goiás, aí eu já coloco aqui espaço para lançar 5 notas, o total dela diminuindo com o valor total para saber quanto que ainda tem, não sei o quê. Eu sei o que é isso. Então eu vou fazendo isso, e aí os mini caixas eu faço lá embaixo, na mesma aba, eu faço lá embaixo, caixa, sei lá, da arte, cheque de tanto que foi descontado, perdi de tanto, então fica uma planilha com um monte de planilhinhas ali. E assim, pra mim é igual a Cecília falou, tipo, é a forma que você mais consegue trabalhar melhor, né? Sim. Você estudando e vendo a forma que você consegue trabalhar melhor e adaptando de acordo com isso. Mas o uso da planilha é inevitável. Inevitável, a não ser que não você tem queira como sofrer mais ainda. Obrigado pelas dicas, pessoal. Bom, estamos encerrando. Eu adorei o papo de hoje. Eu vou finalizar e correr para o computador para pesquisar sobre editais, sobre planilhas, dar uma estudada. Mais uma vez, muito obrigada ao público que está nos acompanhando. Eu espero contar com o ouvido de vocês no próximo bate-papo, onde vamos falar sobre orçamento estourado. O Rafael e a Cecília vão dar dicas para a gente não passar por isso. Muito obrigada, Cecília. Obrigada, Rafael. E até a próxima, pessoal.